pouquinho como que foi isso, assim, né, como que se deu esse encontro aí com o Ian e essa parceria, como que aconteceu isso? Não, aconteceu de forma muito natural. O camarada Ian, ele me procurou para entender uma proposta do programa do Léo em 2022, sobre a formação continuada. Eu escrevi uma parte do programa eleitoral do Léo sobre educação em 2022. Eu fiz um anexo sobre a questão do tempo integral e da formação continuada e das fundações empresariais. Ele deve ter falado com alguém da UP. Essa pessoa disse que quem escreveu foi a Suede. Aí ele conseguiu meu número e me mandou mensagem para tirar dúvida. E a partir daí começou minha conversa com ele. Aí eu fui para uma live com ele, acho que 2 lives, entrevistou, a gente começou a conversar, fomos conversando. E em abril de 2023, ano passado, ele perguntou se eu queria trabalhar com ele escrevendo os roteiros dos ensaios. E eu disse que sim, né, que queria, que seria uma ótima experiência para eu aprender a escrever a trabalhar nesse mundo, a escrever roteiro para vídeo, que eu não entendia, eu não sabia. Eu escrevo literatura e roteiro de quadrinhos, mas roteiro para vídeo, essa dinâmica toda eu não conhecia. E está sendo uma ótima experiência. Está sendo uma ótima experiência. E há uma, há uma sensação de comunidade que a gente consegue construir. Uma sensação de que todo mundo constrói o canal. E outra, as pessoas às vezes têm a impressão que eu escrevo o roteiro e o camarada vai lá e lê o roteiro. Não. É um projeto, é uma questão conjunta. Eu escrevo uma versão do roteiro e o camarada faz adendos, pede para eu mudar uma coisa ou outra. E no momento da live, nunca é 100% roteiro. O camarada acrescenta piadas. Uhum. Ele é muito bom de tiradas de momento assim. Então ele vai e no meio da live ele fala alguma coisa engraçada que não estava no roteiro, porque tem essa diferença também. Eu sou muito da escrita, da literatura. Ele já escreve, ele tem uma metodologia de escrita, mas para falar, ele já escreve como ele vai falar. Então tem muitas partes do meu roteiro que ele tem que adaptar para ficar mais próximo da fala de como ele vai falar. E se ele dizer na live do jeito que eu escrevi, não vai ficar tão interessante foneticamente. Então ele tem essa experiência e ele. Então, as pessoas às vezes têm essa ilusão de que eu escrevo e ele vai e faz do jeito que eu escrevi. Não. É uma coisa entre eu e ele, é um trabalho conjunto, os ensaios. Aí tem a Duda, companheira Duda, que escreve o Como News, nesse mesmo processo também, colaborativo, e faz um ótimo trabalho também. E tem o editor, e tem o rapaz o Robson, eu acredito que o nome dele é Robson, que edita os vídeos, e tem um camarada Bonzago que cuida das redes sociais. Então é uma equipe que trabalha e ele consegue criar esse senso de. A gente tem esse senso de que o canal é formado por todo mundo, né? Então, tá sendo uma experiência muito boa e a melhor experiência no sentido de retorno, assim, em reconhecimento e que eu tô tendo com Uhum. literatura é escrever esses roteiros. Porque, assim, o que eu escrevo em si, independente, eu peno muito para conseguir chegar pelo menos perto. E eu agradeço muito a oportunidade. O camarada é muito gente boa, ele não tem soberba, não é um cara soberbo, não é um cara que o sucesso subiu a fama dele. É um cara super gente boa, super tranquilo, super humilde e muito bom de trabalhar, por sinal, por essas razões, justamente. Pô, você trabalhar com estrelinha, o cara que não escuta dica, o cara que não pede opinião, o cara que não escuta opinião, deve ser insuportável. Não são, não são características que o Ian tem. É muito tranquilo trabalhar com ele e não me arrependo em nenhum momento de. É mais trabalho, claro. Eu já tenho um monte de coisa para fazer e faço mais isso, mas é muito interessante, é muito bom e, principalmente, força você a estudar coisas variadas. Legal. É, eu não leria, eu não leria sobre o Congo belga com a profundidade que eu estou tendo que ler se eu não fosse, se nós não fôssemos fazer um vídeo, ensaio, em breve. Eu não leria sobre o Ronald Reagan com a profundidade que eu li
se não fosse ter um ensaio sobre. Então, força você a estudar. E isso mune você de argumentos. Então, querendo ou não, melhora até na militância também, na nossa inserção na sociedade, na nossa intervenção na realidade social. Porque quando esses problemas aparecem, quando eu vou discutir, por exemplo, a questão da África, dos países africanos, eu acabo tendo mais propriedade porque estudei para escrever o roteiro sobre o Congo, o de Burkina Faso, que vai sair também. Então, eu acho que o meu conhecimento sobre a Revolução Burkinabé, é de 84 a 87, o processo de Thomas Sankara, ele é muito mais profundo do que o de muita gente, porque eu ajudei o camarada a escrever esse roteiro. Então, querendo ou não, tem coisas que ficam e contribuem com o meu desenvolvimento militante também, né? Militante também. Então, foi basicamente isso. Foi assim que começou essa parceria e foi bem natural. Bem natural, assim. Conheci o camarada antes das eleições de 2022. Fizemos 2 lives no final do ano de 2022, no mesmo ano. E em abril a gente já estava trabalhando junto. Foi uma coisa bem rápida.